estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Laiane e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos então ver quais os materiais que vamos usar para a aula de hoje? Lembrem-se que para a aula de hoje nós vamos usar alguns materiais que nós não usamos em todas as nossas aulas. Então prestem bastante atenção. Olhem lá. Vamos usar o caderno, o lápis, a borracha, o apontador, lápis de cor, uma folha sulfite ou pedacinhos de papel que vocês possam ter aí na casa de vocês. Canetinha, se você tiver, tesoura e a cola. Eu vou dar um tempinho para que você possa separar esses materiais. Separaram todos os materiais? Muito bem! Então, agora, vamos anotar as informações da aula de hoje. Coloquem a data, aula 57 de língua portuguesa. Mais um tempinho para vocês fazerem essa anotação. Lembre-se que é bem importante manter as anotações bem corretas lá no caderno. Vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Acompanhem lá comigo. Na aula anterior, nós desvendamos uma carta enigmática. Vocês lembram o que nós encontramos de resposta para esta carta? Semana de Língua Portuguesa. Então, nós conhecemos esta logo. Agora, eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é logo? Ela está aqui de novo, ó, bem pertinho da gente. Vamos ver, então, o que significa logo? Logo, representação gráfica que traduz um conceito, significado, atrelado a uma marca, caracterizando e representando um produto ou empresa, logotipo. Então, a logo é um desenho ou uma imagem que representa alguma coisa. Então, esta logo vai representar a nossa semana de língua portuguesa e todos os desafios que nós vamos fazer nas nossas aulas, certo? E ele também pode ser chamado de logotipo. Vamos continuar, então, as memórias da aula anterior? Olhem lá.
Também encontramos o significado de algumas palavras. Fizemos uma mágica e descobrimos a palavra bugado. Conhecemos o significado da palavra bugado lá no Dicionário Ilustrado de Sentimentos, da Fernanda Salgueiro. Então, eu ensinei para vocês como fazia a mágica através do sentimento xi. E, por último, fizemos um desafio muito rápido com um caça-palavras em que vocês deveriam encontrar alguns sentimentos lá do livro. Lembraram todas as atividades que fizemos? Muito bem! E para a aula de hoje, o que será que nós vamos ter? Estão vendo que ali do lado tem a imagem do dicionário? Bem, nós vamos descobrir outro sentimento. E eu desafio agora vocês a encontrarem 5 palavras iguais que estão aí neste emaranhado de palavras. Eu vou dar um tempinho para que vocês consigam encontrar. Não precisa registrar, apenas você pode apontar com o seu dedo aí na tela ou gravar os lugares onde as palavras estão. Daqui a pouco eu volto para conferir. Um tempinho para vocês. Encontraram as 5 palavras? Será que vocês acharam as mesmas palavras que eu? Confiram lá comigo. Doideira, 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 doideira e mais uma vez, doideira. Será que vocês conseguiram encontrar todas? As outras palavras que estavam escritas é doméstico, o dominó ali no cantinho, de ladinho, e embaixo a palavra documentário. E por que será que eu enchi essa tela de doideira? Este é o próximo sentimento lá do livro. Mas prestem atenção. A autora registrou doideira de um jeito diferente lá no livro, do jeito que a gente costuma falar. E como este livro é um livro literário, não tem problema ela fazer essa escolha, certo? Depois nós vamos ver também o significado da palavra doideira lá no dicionário formal, naquele que geralmente nós consultamos. Mas vamos ver o que a autora nos conta como doideira? Olhem lá.
Conhece alguém que fala maluquice e depois afirma que não disse nada errado? Na hora do recreio, dança como se estivesse ouvindo uma música muito animada, só que não está tocando música alguma? Quando chega a doideira, todo mundo ri e se diverte. Mas atenção, isso pode dar em qualquer pessoa, até mesmo na gente. E às vezes chega de repente. Será que você já teve algum momento de doideira? Eu já tive alguns. Vamos ver agora como a gente pode explicar para os amigos? Acompanhem lá comigo. Como explicar para amigos? É quando alguém faz uma coisa maluca e divertida ao mesmo tempo. Como usar? Doideira é quando você pensa em uma coisa que não faz sentido. Quem explicou como usar foi a Paola, de 11 anos. Agora que a gente viu como a Fernanda explicou um pouquinho sobre o que é essa doideira, vamos ver o que o dicionário nos diz? Olhem lá. Doideira, ato ou dito insensato, incongruente, ilógico, desatino, disparate, comportamento de pessoa doida, doidice, maluquice. Será que você já teve alguma maluquice aí na sua vida? Eu aposto que sim. E eu fiquei pensando, que lugares, em que ocasiões que esse sentimento da doideira chega nas pessoas. E eu pensei em uma coisa. Olhem só essa imagem, toda coberta. Eu vou descobrindo ela aos poucos e vamos ver se vocês concordam comigo, se nesse lugar pode-se sentir doideira. Olhem lá. Não deu para ver nada até agora. Mais uma parte. Com essa parte aí do cantinho, você consegue descobrir o que é? Vou tirar mais um. Será que agora ficou mais fácil? Tem uma volta amarela, alguns pilares vermelhos. O que será? Vou tirar mais um. Acho que agora está ficando mais fácil. Já descobriu que lugar é esse? Mais um. Outro. Eu acho que agora é muito fácil. Acho que agora vocês já descobriram onde a gente pode sentir esse sentimento de doideira. Olhem lá. E o último. Vocês acham que a gente pode sentir esse sentimento de doideira em uma montanha russa? É bem maluco em uma montanha russa. Mas depois de pensar nesse sentimento da doideira, eu fiquei também muito curiosa. Quando será que as montanhas russas foram inventadas? Vamos ver? Acompanhem lá comigo. Quando a montanha russa foi criada? A primeira montanha russa surgiu na Rússia, no século XV. Ou seja, o Brasil ainda não tinha nem sido descoberto e os russos já tinham uma montanha russa. Ela funcionava numa montanha de verdade, que formava rampas cobertas de neve. As pessoas desciam a ladeira sentadas em blocos de gelo forrados de palha. Só no século XIX surgiram as montanhas russas de madeira. Ainda é possível encontrar esse tipo de brinquedo em diversos parques de países do mundo e até aqui no Brasil, porque muitas pessoas são fãs desse tipo de atração. Já as estruturas de aço surgiram no século XX. Por serem mais flexíveis, elas permitem manobras mais radicais, deixando
as caídas e os loopings cada vez mais irados. Olhem só quanta coisa a gente descobriu. Que a montanha-russa já existia antes mesmo do descobrimento do Brasil. Que existiam montanha-russa primeiro de madeira e agora elas são feitas de aço, porque como eles conseguem dobrar mais o aço, conseguem fazer os loopings, que são as voltas. E daí tudo fica muito mais divertido. Agora que já vimos o que é doideira, vimos um pouquinho sobre a história da montanha-russa, que tal a gente brincar de detetive? Olhem só, eu tenho aqui para apresentar para vocês 4 crianças. O Caio, a Maria, o André e a Luísa. Essas 4 crianças têm 4 ingressos para 4 brinquedos diferentes que existem lá no parque de diversão. Olhem lá os brinquedos. Montanha-russa, roda gigante, carrinho bate-bate e o carrossel. Agora, eu vou pedir para que vocês anotem lá no caderno de vocês, em colunas, o nome das crianças e o nome dos brinquedos. Eu vou colar aqui primeiro para vocês verem como vocês vão registrar lá no caderno. Então, nós vamos começar pelo Caio, pela Maria, depois o André e a Luísa, bem no cantinho. Eu vou deixar um espaço no meio e vou escrever lá. Montanha-russa, roda gigante, carrinho bate-bate e o carrossel. Lá no outro cantinho. Deixem um espaço no meio para que a gente possa depois desvendar qual criança tem o ingresso para qual brinquedo. Agora, vocês só vão anotar o nome das crianças e o nome dos brinquedos. Um tempinho para vocês fazerem esse registro.
Fizeram as anotações? Então vamos começar. Preparados para descobrir e ser o detetive? Atenção para a dica. Olhem lá o Caio. O Caio foi neste brinquedo que está descrito ali, ó. Divertimento tradicional das feiras, festas e parques de diversões. É montado numa plataforma circular giratória, em que são instalados cavalos de madeira pintados e outros animais. E agora? Qual é o ingresso do Caio? Será que o Caio vai na montanha-russa, na roda gigante, no carrinho bate-bate ou no carrossel? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam pensar e ligar o nome do Caio ao brinquedo. Podem ligar bem fraquinho se você tem dúvida, que depois a gente faz a correção. Combinado? Então, conseguiram descobrir? Qual o brinquedo que o Caio tem o ingresso? Ele é feito em uma plataforma circular. Então, ele gira. E nele são instalados cavalos ou outros animais. Vocês repararam quando eu li lá com vocês o brinquedo e o nome deles? Qual deles tinham cavalos e estavam em algo que era circular, numa plataforma circular? Quem ligou o Caio no carrossel, olhem bem a imagem do carrossel ali, está correto. Então, eu também vou ligar aqui na minha folha. O Caio no carrossel. E agora, qual será o outro brinquedo e o outro personagem? Observem aí na tela. Mas agora, o desafio ficou maior. Vocês vão ler e descobrir onde a Maria vai. Qual é o ingresso dela? Tempinho para vocês. Conseguiram ler? Vamos então agora ler junto comigo para descobrir qual é o brinquedo que a Maria tem o ingresso? Olhem lá. Brinquedo para entretenimento, que se encontra em parques de diversões, constituído por duas grandes rodas, contendo bancos
para uma ou duas pessoas. Quais desses brinquedos? Montanha-russa, roda gigante ou carrinho bate-bate, que possui duas grandes rodas e que tem banquinhos para as pessoas sentarem? Será que vocês descobriram? Olhem lá na tela. A roda gigante. Ela é feita lá pelas duas grandes rodas e tem os banquinhos. Então, vamos ligar a Maria à roda gigante. Certo? Preparados para o próximo desafio? Vamos lá! Agora vocês precisam descobrir qual é o ingresso do André, para qual brinquedo ele vai. Um tempinho para vocês. O André vai na montanha-russa ou no carrinho bate-bate? Eu vou ler lá novamente. Acompanhem comigo. Existem nos parques de diversões conjunto de trilhos que formam um circuito com subidas e descidas, e por onde desliza uma espécie de trem que atinge alta velocidade. Eu acho que esse vocês descobriram. Nós acabamos de ler uma curiosidade que falava sobre essas subidas e descidas, sobre os loopings, né? As voltas que dá na montanha-russa. Então, o André vai sentir o sentimento de doideira, não é mesmo? Vai lá para a montanha-russa. Então, eu vou ligar. O André na montanha-russa. Agora só temos uma opção. A Luísa. Será mesmo que a Luísa vai no carrinho bate-bate? Eu vou dar um tempo para que vocês possam ler e confirmar se a Luísa vai ou não ao carrinho bate-bate. Um tempinho para vocês.
Vamos ler, então, e confirmar se a Luísa foi ou não no carrinho bate-bate? Olhem lá. Brinquedo de parque de diversão, composto por vários carros em movimento constante, os quais se chocam uns com os outros. São guiados pelos participantes e alimentados através de energia elétrica. Então, sim, não é mesmo? A Luísa foi lá no carrinho bate-bate. Ali diz que os carros ficam se movimentando e que sempre se chocam, ou seja, sempre estão se batendo. Certo? Olhem lá. Observem bem, que está certo, não é mesmo? Carrinho bate-bate. Então, agora, vocês vão conferir junto comigo o registro de vocês. Olhem lá na tela com bastante atenção. O Caio foi no carrossel, certo? Conferiram? A Maria foi na roda gigante. O André na montanha-russa. E a Luísa no carrinho bate-bate. Conseguiram registrar? Estão craques em ser detetives e seguir pistas? Muito bem. Agora eu tenho um outro desafio para vocês. Vamos construir um dominó? E para esse dominó, que é diferente desse dominó dos números que a gente conhece, nós vamos construir as peças. Como nós vamos fazer? Olhem ali. Cada retângulo desse é uma peça. E ela é dividida ao meio, com uma palavra de cada lado. Durante o jogo, nós vamos unir cada uma dessas palavras. Mas antes, vamos construir. Lembram que eu pedi para vocês pegarem uma folha que tenham lá na casa de vocês, ou um pedaço de folha? Então, como vocês vão fazer? Vocês vão pegar a folha e vocês podem escrever. Por exemplo, legais. Vou colocar uma barrinha no meio e a outra palavra que é fãs. Como o meu pedaço de folha é grande, eu vou cortar. E assim, eu já tenho uma peça do meu dominó. Eu vou dar um tempo para que vocês possam construir as peças do dominó de vocês.
Vamos então agora montar o nosso dominó? Olhem lá! Muitas pessoas são fãs desse tipo de atração. Eu retirei essa frase lá da nossa curiosidade. E agora? Fãs. Eu posso substituir nessa frase aí de cima por movimentos ou admiradores? Um fã. Um fã é o quê? Um fã é um grande admirador. Então, nós podemos substituir nessa frase a palavra fãs por admiradores sem mudar o sentido. Vamos ver? Muitas pessoas são admiradores deste tipo de atração. Será que vocês conseguem organizar aí no caderno de vocês? Fãs. Vamos ligar com admiradores. Fizeram essa primeira relação? E agora? Vamos para a próxima frase que eu retirei lá da curiosidade? Olhem lá. Muitas pessoas são fãs desse tipo de atração. É a mesma frase? Sim, mas são palavras diferentes. Agora nós vamos pensar na palavra atração. Atração. Qual dessas duas palavras podem substituir movimentos ou entretenimento? O que será que a atração é? Atração tem a ver com movimento? Não. Então, tem a ver com entretenimento. Algo que a gente vê, se diverte. Certo? Vamos ler agora a frase e ver se mudou o sentido? Olhem lá. Muitas pessoas são fãs desse tipo de entretenimento. Não mudou o sentido, porque as montanhas russas são a diversão das pessoas. Então, vamos ligar agora a atração, que já está ali, com a palavra entretenimento. Eu vou deixar de ladinho, né, porque o meu espaço acabou. E a próxima frase? Qual será? Acompanhem lá comigo. Já as estruturas de aço surgiram no século XX. Lembram que a gente viu que as estruturas são mais maleáveis e com isso dá para fazer voltas melhores? Estruturas. Eu posso substituir por qual palavra? Olhem ali as peças do dominó. Armações ou maleáveis? O que é uma estrutura? Maleável é algo que pode se mover, né? Que é mais movimentável. Será que uma estrutura pode ser tão maleável assim? Pode se mover facinho? Não, né? Então, estruturas nós podemos trocar por armações. Olhem lá. Será que na frase vai ter o mesmo sentido? Vamos ver. Já as armações de aço surgiram no século XX. Então, sim, nós podemos substituir armações e estruturas, certo? Então, eu vou pegar aqui a minha peça que tem a palavra armações e vou colar. Vai ficar de ponta cabeça. Não tem problema, porque assim é o dominó, certo? Dependendo do jeito que você montar aí no seu caderno, também pode ser que uma peça ou outra fique de ponta cabeça. E não tem problema. Vamos então agora
para a próxima frase? Olhem lá. Por serem mais flexíveis, eu acho que eu já dei uma dica na peça anterior. Qual palavra será? Eu posso substituir flexível nessa frase. Maleáveis ou movimentos? Flexível é algo que a gente consegue dobrar, a gente consegue fazer mais moldes e tudo mais. Então, não podemos substituir por movimentos. Vamos conferir então ali comigo? Olhem só, flexíveis, maleáveis. Olha a frase. Por serem mais maleáveis. Então, vamos colocar a nossa peça aqui no dominó. Ficou de ponta cabeça novamente. A próxima vai ficar de ladinho. Olhem lá. Elas permitem manobras mais radicais. O que permitem manobras mais radicais, né? Manobras a gente pode substituir por irados ou movimentos. As manobras são iradas, mas ela, nesse caso, não pode substituir. Então, manobras podemos substituir por movimentos. Vamos ver lá na frase? Elas permitem movimentos mais radicais. Vamos colocar agora aqui comigo? Movimentos e manobras. E já temos a próxima peça, irados e legais. Acompanhem lá comigo. Deixando as caídas e os loopings cada vez mais irados. Irados e legais, pois já sabemos o final do nosso dominó. E a frase sem mudar o sentido. Deixando as caídas e os loopings cada vez mais legais. Terminamos o nosso dominó. Agora que a nossa aula também já está chegando ao fim, aproveite para colar todas as peças lá no seu caderno. E até a próxima! Foi ótimo estar com vocês!